Bom dia. Este vídeo tem o objetivo da gente colocar um dos produtos da Seifi Engenharia. É o Root Cause Analysis, o RCA. O Root Cause Analysis é uma análise da causa raiz de problemas que surgem na sua unidade industrial. Assim como o RASOP, o Root Cause Analysis tem o objetivo de sempre atacar a causa. E conforme eu sempre menciono, atacar a causa é um bom negócio, porque atacar a causa custa menos, tem mais velocidade, a possibilidade de sucesso é muito superior do que atacar a consequência. Então a gente sempre tem que ensinar os funcionários da empresa a aprenderem primeiro ver o problema, definir bem o problema para depois ir em frente. Bom, o Root Cause Analysis é um estudo não muito simples, mas também não muito complexo, que tem o objetivo de definir as causas do problema que o seu processo está enfrentando. A gente não faz Root Cause Analysis por qualquer problema. O Root Cause Analysis é um estudo que, como o RASOP, ele necessariamente necessita de todo um trabalho a priori, ou seja, você tem que definir bem o problema para depois ir para o Root Cause Analysis. Porque se você não fizer esse trabalho de definição do problema, vai chegar no estudo e vai se perder muito tempo, porque no estudo necessariamente necessita de multidisciplinaridade, ou seja, outras disciplinas, mecânica, elétrica e companhia, para que o estudo tenha resultados positivos, resultados adequados. O que acontece nas empresas é que eles aplicam essas ferramentas de análise da causa raiz, os 5 porquês é um deles, o operador faz, ele e um outro operador faz o estudo e eles dão isso como satisfeito, como um bom estudo. Os resultados são pífios, né? Normalmente são resultados que são coisas que o operador está vendo no topo do pico do iceberg, né? O que está por cima da água, coisa que qualquer um pode ver, né? É uma coisa muito simples. Mas a gente sabe que o resultado efetivo são das causas que estão por baixo da água, ou seja, que estão abaixo do pico do iceberg. Então, não adianta fazer esse tipo de estudo de análise da causa raiz desta maneira. E é por isso também que a gente tem visto que as empresas acabam deixando de lado os estudos, porque o fazem de maneira errada. O RASOP é a mesma coisa, fazem de maneira errada, atabalhoada, não organizam, não vão no osso, ou seja, não afundam as causas, não desafiam os cenários, não procuram as causas com tempo, com dedicação. Pessoal, resolver problema não é assim, estalando o dedo. Resolver problema, você tem que aprender a pesquisar, você tem que aprender a envolver as disciplinas. Você tem que fazer este processo, porque só desta maneira que funciona. Então, o Root Cause Analysis, uma vez identificado o problema, e para fazer o Root Cause Analysis, como eu já mencionei, é claro que vai ser um problema que tenha
tenha robustez, um problema que tenha impacto, um problema que uma perda produtiva muito grande, um, uma geração de SPEC exagerada, um problema de segurança, um quase acidente feio, um problema de meio ambiente, uma contaminação que, por exemplo, quase atingiu o rio, por exemplo. São problemas que tenham, assim, porque normalmente quanto maior o problema, quanto maior o desastre, quanto maior ele necessita de um estudo mais aprofundado, porque não é simples. Ele normalmente ele não é tão simples, ele é mais complexo. Então, nesse momento, a gente aplica ferramentas como o Root Cause Analysis. E para iniciar o Root Cause Analysis, você precisa saber a definir o problema, o 5W1H. Então, uma vez que você aplica o 5W1H, e a Seifin Engenharia, ela necessariamente não faz todo o processo que o japonês faz, que é ficar what, when, who, how, ficar trabalhando. Ela já tem textos definidos para perda financeira. Por exemplo, perda financeira ocorre no equipamento tal, devido a problema tal, a frequência de tanto em tanto tempo, não depende do operador, e depois o how, né, como a gente explica, e é muito importante que se explique como o problema ocorre, né? E uma vez que se defina bem este problema, uma vez que ele está bem conhecido, não vá fazer análise da causa raiz se você não conhece bem o problema. Você não vai fazer o root cause analysis para conhecer o problema. Você vai fazer o root cause analysis para conhecer as causas do problema. Então, por favor, não perca tempo em RCA, em sessões de RCA, tentando conhecer o problema. Porque isso causa desgaste, as pessoas acabam desistindo, as pessoas não vão. Então, prepare-se primeiro, defina bem o problema e aí vá para o root cause analysis com dados, com um problema bem definido, e isso ajuda muito no processo, muito. Então, uma vez que você definiu bem o problema, prepare as sessões de RCA. Produção, manutenção, projeto, veja as pessoas chaves daquele problema, os operadores que estavam no evento, veja as pessoas chaves que participaram do problema e traga-as para a sessão de RCA. Porque isso é muito importante, envolver as pessoas corretas. Não adianta você ter um problema e você convidar o pessoal um problema de produção na prensa e você trazer o pessoal da comercial. Ele não vai te ajudar. Até você eventualmente pode colocar uma pessoa completamente alheia ao problema para que ela traga ideias diferentes do que já estão ali. Pode fazer, não tenha dúvida nenhuma. Que a gente chama isso que é o cara que evita os vícios, né? Os vícios dos operadores, dos mantenedores que a gente normalmente cria ao longo do processo. Você bota uma pessoa nova, mas é uma pessoa. Pode convidar alguém de fora, né? E isso é saudável também, alguém relativo àquele equipamento que possa contribuir no estudo. Então, prepare bem a sessão, convidando as pessoas corretas, já tendo a sua planilha ou se você quiser fazer no quadro, faça no quadro com post-it. Eu tinha um colega que era o Edson Colton, muito bom engenheiro mecânico, muito bom nessa área, e ele fazia tudo com post-it. Ele ia no quadro e ficava colocando os post-it lá,
e depois pegava aqueles post-it e criava o quadro dele. É uma dinâmica, é uma maneira de fazer. Hoje em dia já tem a planilha, por exemplo, tu vai preenchendo ali, bota no, no quadro e vai preenchendo, vai mostrando para as pessoas o que está acontecendo. É uma outra dinâmica. E já fica pronto, já fica no Excel. Então, essa é uma maneira de fazer e de definir o estudo. Então, durante o estudo que você já tem um problema, começa o porquê, né? Por quê? Né? Que nem a criancinha pequenininha, aquela que toda hora pergunta para o pai por quê? Por quê? Por quê? E é isso que a gente faz durante todo o tempo, né? Uma vez definido o problema, a primeira pergunta da gente é por quê daquele. Então, começam a vir as respostas dos porquês. E toda vez que vem uma resposta do porquê, você tem que fazer a pergunta se aquela resposta, aquele fato, aquela causa que você está definindo, ela tem evidências. Porque se ela não tem evidências, você tem que parar por ali. E isso é um dos pontos do root cause analysis, ou dos 5 porquês, que ele é vital, ele é decisivo. As pessoas ficam fazendo sem evidências. Ou seja, elas tiram da cabeça delas que aquilo ali é uma causa e muitas vezes não é a causa, não tem evidência. Então você tem que ter evidências do que aconteceu. Então, para por ali, procura, às vezes, se não tem evidência, você dá um stop e você cria uma ação. Ó, tem que verificar esse ponto aqui para ver se realmente esse cenário acontece. Muitas vezes não precisa de evidência, claro, porque é óbvio que aquele resultado, aquela causa daquele problema, ela é óbvia, então não precisa ter evidência. Então você tem evidência, sim, é parte do processo, tem que dizer por que você aceitou aquilo ali como uma causa daquele problema. E o porquê vai até o fim, até você achar a causa raiz. Ou seja, a causa que realmente ela... Porque à medida que você vai afundando, olha como é importante, você vai passando ao primeiro porquê, o segundo porquê, o terceiro porquê. O que você está fazendo? Você está afundando no processo. Você está indo em direção à causa raiz. A gente, normalmente, no meu cérebro aparece o iceberg, que aparece só o topinho dele em cima da água, e você, o primeiro porquê é aquele ali em cima, né? E depois você vai afundando, procurando as outras causas, até achar a causa raiz daquele problema. E uma vez que você acha a causa raiz, ao final de todo o processo, você vai ter 1, 2, 3 causas raízes. E esses pontos de causa raiz, eles vão gerar conceituais. Ou seja, você gerou uma causa raiz, você não pode simplesmente dizer que vai fazer um projeto. Ou vai ter uma solução já. Não é assim que funciona. É por isso que se faz muitas vezes a pioria contínua ao invés da melhoria contínua. Essas causas raízes, elas são o ponto de start de você pegar a causa raiz e trabalhar ela num conceitual. O que é trabalhar num conceitual? É conceituar aquela causa, aquele problema, aquela causa do problema. Ou seja, o que é conceituar a causa do problema? É você começar a definir quais são as bases científicas e fundamentadas daquele assunto.
Você tem que entender aquilo para depois que você entender e você conceituar, você vai dar uma solução, ou duas, ou três, ou quatro soluções. Você tem que partir de solução zero investimento para solução com investimento. Isso é importante. A solução não é sempre com investimento. Na definição do problema, tem uma parte da definição do problema que diz depende do operador ou não depende do operador. Quando você diz que depende do operador, ali já te dá uma pepita te mostrando que uma das soluções pode ser procedimento operacional. Por que não? Por que tu tem que investir, botar dinheiro, Não, as pessoas podem resolver, muitas vezes, com procedimento operacional. Mais rápido, treina as pessoas, porque as pessoas acabam entendendo aquilo, e não investe, não bota dinheiro. O dinheiro fica no banco para outras coisas que realmente precisa. Então, quando a gente chega lá na causa raiz, a gente traz essa causa, desenvolve um conceitual, e a partir desse conceitual nós definimos a engenharia básica e detalhe. Por isso que eu sempre digo que sempre acoplado numa empresa, nas definições dos problemas das fábricas, nós temos que ter o pessoal de projeto e uma empresa de engenharia linkada a esse pessoal de projeto. Por que eu sempre falo isso? Porque se tu tem um pessoal de projeto que está trabalhando pela performance da fábrica, eles são as pessoas mais adequadas para resolver problemas, juntamente com o pessoal de produção e manutenção. Mas, mais do que isso, eles estão muito mais preparados para executar, para fazer o projeto. Porque uma coisa é tu fazer o projeto, o estudo, e depois executar o estudo. Então a gente tem que ter cuidado nisso. Fazer o projeto não é simplesmente, vou lá e boto coisas na unidade industrial. Você tem que aprender que você tem que fazer a melhoria contínua e não a pioria contínua. E o Root Cause Analysis é um estudo que ajuda muito em fazer a melhoria contínua e, mais do que isso, naqueles projetos, naqueles problemas que são impactantes. Não se faz Root Cause Analysis para qualquer coisa. Então é isto. O Root Cause Analysis é uma ferramenta fantástica que dá muito resultado e vale a pena as empresas se dedicarem. Visite a nossa página da Seifin Engenharia, na seifinsegurançadeprocesso.com, ou você pode entrar em contato com o meu e-mail fernando.bozeto@ds. Eu já trabalhei tanto tempo na DSM que fernando.bozeto@gmail.com, e pelo meu telefone 980 12 2557. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.